Bom dia, professor. Bom dia! Agora eu consegui entrar. Apareceu na TV ontem, Edinho. Todo mundo entrou? Tá todo mundo certo? Meninos, tá todo mundo aí? Edinho, Pode falar. quem tá aqui tá. Quem não tá, não tem Peraí, como Murilo, um responder, minuto. né? Sem ouvir nada. Pode falar. Pode falar. Ô, professor, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não tem como responder que não entrou ainda. Não, eu perguntei se todo mundo entrou, se vocês já sabem, se tem alguém perdido. O que aconteceu? A internet deu problema lá em casa, eu vim aqui para a faculdade de novo, aí 10 minutinhos, por isso que eu quero saber se alguém se perdeu no caminho. Putz, você mora com perto da faculdade? Eu moro pertinho. Nossa. É. Vocês me viram ontem na TV? Ah, professor, se eu cair no meio da aula, pode ver que é minha internet, tá? Porque também tá Gostou, Ana? problema. Tava Na aula bonitão? de Tava. geometria, eu acho, foi. Eu caí e não consegui voltar no final da aula. Gente, o que que o Peroba tá falando que não parou ainda? Pô, tá falando sem fim, velho. Eu tô vendo isso. Ninguém tá entendendo nada. Fala devagar, Murilo. Repete, Murilo, o que você falou. Eu tava falando pra mim mesmo, esqueci o microfone ligado. Ah, você tava falando para você mesmo com o microfone ligado. Entendi. Eu pensei que tinha ligado ele. Ainda bem que você não falou mal de mim, né, com o microfone ligado, imagina. Porque eu falaria mal de você, professor. Sei, Você é um Murilo, dos não meus professores sei. preferidos. Não sei, logo eu, artista da Globo. Vai saber. Povo, ontem nós estávamos falando dos hormônios vegetais, né? E aí hoje é a última aula de botânica, tá? Semana que vem a gente já começa ou microbiologia, zoologia, igual eu falei para vocês, um outro assunto. Então, eu vou terminar hoje com movimentos vegetais, que foi uma das questões do Enem do ano passado, né? Então, vai que cai de novo. O que acontece aqui com os movimentos vegetais? Você já reparou que a folha de uma planta sempre se curva em direção à janela? Algumas folhas fecham quando são tocadas, que é o caso da dormideira. Né? Dorme, dormideira, vai acordar segunda-feira. Tenho certeza que o Carol faz isso. É muito legal. Claro, coisa do interior. Que um caule, mesmo deitado, ele cresce para cima. Como é que as plantas fazem isso se elas não têm sistema nervoso? Nós, pelas aulas de ontem, já sabemos algumas coisas que podem explicar. Por exemplo, a planta carnívora, a Elódia, que é o nome dela, né?
Pelódea. Nós já sabemos, por exemplo, que ela não é carnívora. Nenhuma planta come carne. Quando uma planta carnívora dessa come uma mosca ou um inseto, ele está querendo pegar a água dele e os sais minerais. Principalmente o nitrogênio, né? Para auxiliar. Só que a questão aqui não é porque ela come a mosca agora, é como que ela fecha as pétalas para deixar a mosca lá dentro. Que agora a gente está falando de movimento vegetal. Como isso se dá? E aí eu vou precisar que vocês entendam o seguinte. A palavra movimento, ela vai vir como tropismo. Lá na história, no português, os tropeiros, tropismo, aquela coisa toda. Um tropismo positivo é quando você cresce em direção a ele, ao estímulo. Um tropismo negativo é quando você cresce oposto. Se eu tenho sol, a planta cresce em direção ao sol, é positivo. Agora, alguém me dá o exemplo de um tropismo negativo? Quando que você cresce ao contrário do estímulo? A raiz cresce ao contrário do estímulo, não? Não. Professor, repete, eu não escutei. Me dá exemplo de um tropismo negativo. Quando é que uma planta cresce contrário ao estímulo? Ninguém? O Paulo é um tropismo negativo, né? Ele cresce o contrário à gravidade. Se isso aqui for uma parede, A raiz é positiva para baixo e a força é negativa, não? o caule vai chegar aqui na parede e vai fazer o quê? Vai para o outro lado. Concordam? Sim. É um estímulo negativo. Ele cresce oposto ao estímulo. Quem está fazendo a planta vai a parede, só que a planta não vai crescer para cima da parede, entendeu? Ela vai oposto. É um estímulo negativo. Existem 4 tipos de tropismo, de movimento. O fototropismo, o heliotropismo, é aquele pela luz, o mais famoso. O geotropismo ou gravitropismo, terra, gravidade. Sigmotropismo, o apitotropismo, quando o estímulo é físico, igual no caso da parede que eu estou falando para vocês. E quimiotropismo, quando o estímulo é químico. Quando você tem um estímulo químico. O estímulo é uma luz, gravidade, físico ou químico. É um desses 4 aí que vão estimular a planta. O fototropismo, para nós, é o mais famoso e é o que a gente já falou várias vezes aqui na aula por causa das alcinas, né? Que a planta vai tender a se curvar em direção à luz. Isso aí a gente já viu várias vezes. E aí, vamos lembrar aqui uma coisa. Se eu tenho essa plantinha aqui que curvou em direção à janela, ou uma caixa fechada com um buraco, que a planta vai sair pelo buraquinho, ou esse brócolis lindo, que está curvado em direção ao sol, vamos lembrar aí, por que ele curva? Vamos pegar o desenho do brócolis, esse. Por que ele curva em direção ao sol? Porque a alcina é afótica ao sol. Aí faz a planta tombar para o lado do sol. Exatamente, Ana, parabéns. Se eu fizer uma análise citológica, esse lado aqui, que curvou, ele tem células muito maiores. Células tão grandes. Esse lado curvado, ele vai ter células piquititicas. A diferenciação está nisso. O lado A, que é o que não pega sol, o lado da sombra, ele vai alongar mais, por isso que a planta curva. Então, fototropismo é baseado nisso. Sempre que vocês veem uma planta inclinando, seria isso. Tá? Sempre. Vai para o ladinho, ó, do lado da mesa, para poder crescer. Enfim. Agora, e quando a gente fala do geotropismo? Quando o crescimento é direcionado à Terra, que aí o estímulo é a gravidade.
Existem umas coisas engraçadas que é o seguinte, em português é redundante falar crescer para cima. Só que lembra que a planta não é redundante. A planta, a raiz cresce para baixo. E o caule cresce para cima. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu tenho um geotropismo que eu vou chamar de negativo. Tinha 3 pessoas para entrar. Eu tenho o geotropismo, que ele vai ser chamado de negativo, que é aquele que cresce contra a Terra, que é o caso do caule. Aqui, ó, ele cresce para cima. Já a raiz, o geotropismo é positivo, porque ela cresce para baixo, em direção ao solo. E aí, olha que coisa engraçada. Se você pegar uma planta, aqui um pé de tomate como exemplo, se a planta for colocada normal, em pé, ela vai ter um crescimento normal, né? Caule para cima, raiz para baixo. Agora, o que acontece se você colocar a planta de cabeça para baixo? E se você for a planta de cabeça para baixo? Igual esse caso aqui, ó. Esse pé de tomate de cabeça para baixo. Olha o que o caule faz. Ele inclina para ir para cima. O caule sempre tem um geotropismo negativo. Ele nunca vai crescer para baixo. Se o vaso cair no chão e ficar deitado, ó, igual esse aqui, o caule inclina. Independente de como a planta estiver, o caule sempre cresce para cima. Tem uma experiência interessante que é o seguinte: se uma planta, se eu não estou enganado, foi uma arruda, e aí colocou o vaso deitado. Olha o que aconteceu com o tempo. O caule foi para cima, igual eu falei, só que o interessante é que a raiz foi para baixo também, ó. Olha o que a planta vai fazer se ela ficar deitada a vida toda. O caule crescendo para cima e a raiz crescendo para baixo. Ela não vai crescer reta. Entenderam? Ela não vai ficar reta. Independente da posição da planta, o caule sempre sobe e a raiz sempre desce. A plantinha de verdade está aqui, né? Só que aqui você está vendo o caule subindo, não dá para ver a raiz descendo. Mas a raiz desce. A raiz desce. Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Menos? De boa? Querem perguntar? Querem perguntar? Tá bom. Tá de boa, Edinho. Não, Quê? tá de boa. Tá de boa? O que é tigmotropismo? É quando o crescimento, como eu falei, da parede, vai em direção a alguma coisa sólida. Geralmente, o tigmotropismo ele vai ter um crescimento negativo, né? Porque a planta vai para o outro lado. A gente tem que só lembrar que quando eu falo sólido, não necessariamente é uma parede. Por quê? Os haustórios eles se movimentam sobre galhos. Galho é algo sólido. Aí eu pergunto para vocês, o que é um haustório? Alguém lembra? As trepadeiras. Show, Ana. Perfeito. As trepadeiras. As raízes das trepadeiras, elas se movimentam em cima de alguma coisa sólida. Na roça, tem gente que põe arame. Cerca. Aí você não coloca uma planta para crescer na cerca? Aí ela não vai envolvendo? Me dá exemplo aí de plantas trepadeiras. Pimenta é trepadeira, né? Pimenta é... Mais o quê? Feijão. Feijão. Vagem. Maracujá. Chuchu. Não é isso? Tem pepinos, trepadeiros. E aí, uva. E aí, o que vai acontecer? As raízes, elas vão se movimentando em cima de algo sólido, que pode ser o arame ou a cerca, ou pode ser o tronco de uma outra árvore. Pode ser um tronco também, que também é sólido, não deixa de ser. Então, o movimento se dá em torno dele. Tigmotropismo. Olha que linda da uva.
E aí a gente entra no quimiotropismo. Eu já usei muito esse nome com vocês. Vocês lembram que eu falei lá nas briófitas? Eu falei para vocês que da briófita macho sai o anterozoide na água. E ele nada até achar a oosfera. E aí eu falei assim com vocês, como que esse cara na água acha a oosfera? Quimiotropismo. Estímulo químico. O espermatozoide acha como o óvulo? Estímulo químico. Estímulo químico. Sempre é o quimiotropismo. Estímulo químico. Dos estímulos químicos que nós temos, o principal quimiotropismo é o hidrotropismo. É o hidrotropismo. Ou seja, movimento, tropismo, através da água. Lembra que a água é um produto químico. Quem é que geralmente cresce em direção à água? A raiz. As raízes, elas tendem a crescer em direção à água, em direção ao estímulo químico, porque é o que elas querem. As fêmeas dos animais, elas produzem muito feromônio. Esse feromônio é um produto químico que estimula os machos a irem atrás da fêmea. As fêmeas tendem a ir atrás o macho tende a ir atrás da fêmea por causa desse cheiro. Quem tem gato ou cachorro em casa sabe disso. Se você tem gato ou cachorro em casa, quando a fêmea está no cio, aparece macho da região inteirinha para ir para lá. Por quê? Atraído por um cheiro, atraído por algo, um produto químico. Ana, me dá exemplo de algo que se atrai por produto químico. Ó, a resposta, hein? Eu ia falar do cão lá, mas você já falou. Mas tô pensando no outro. Peixe também. Boa. Alguém tem outros exemplos? Cadê o Gabriel, que cria porcos? Fala. Quando o porquinho nasce, o leitãozinho, ele não vai lá e mama? Depende, se ele romper a bolsa de primeira, mas se não, você tem que pegar, romper a bolsa, fazer o embigo e colocar pra mamar. Ah, não, Bianchina, eu tô supondo um porquinho normal, assim, que nasceu o parto normal. Ele próprio já vai sozinho. Vai sozinho, mas também eu não sei por que eu falei os porcos, porque nós também fazemos isso. Não é? Quando o bebê nasce, ele vai estímulo químico. É instinto já, tipo, ele acabou de nascer, tipo, uns 2 minutos ele já tá procurando já o peito da mãe, já pra mamar já. Exato. Estímulo químico. Boa. Alguém tem outro exemplo? Edinho, Hum. rato não tem essa coisa, né? Professor, Rato tem o olfato muito apurado. Ele vai pelo professor, cheiro. as formigas seriam um estímulo químico? A formiga é estímulo físico porque são ondas. Não tem as anteninhas? As antenas dela, Sim. elas trocam ondas, sinais. Se você observar, Peroba, quando tem uma formiga vindo e outra formiga indo e elas se encontrarem, você vai ver que elas dão tipo uma batidinha de cabeça. Elas batem as antenas e conseguem transmitir sinais para movimentação para as outras. Aí você vai ver que quando um sinal é transmitido, as formigas elas andam em linha. É uma linha reta perfeita. A primeira formiga, que é a maior, que está transmitindo o sinal. Se você for muito assim, sem nada para fazer, e passar o dedo no meio tipo assim, tá as formiguinhas passeando. Se você passar o dedo, você vai romper o sinal. Elas vão ficar toda doidas, elas vão se espalhar todinha, as formigas para trás. Alguém muito à toa já fez isso? De ver as formiguinhas passeando e você vai lá e é só passar o dedo assim, as formigas de trás endoidam, elas se perdem todinhas. É tipo um rastro de feromônio, né? São ondas.
Só que elas têm que seguir o mesmo sinal. Aí quando você passa o dedo, você corta o sinal. Aí as da frente continuam, as de trás ficam doidas. Só que aí geralmente alguém assume e começa novamente, entendeu? Mas é bem sensitivo essa captação que a formiga tem. Mais alguém tem exemplo? Ó, vamos lá. Depois daqueles 4, o físico, o químico, a luz, isso? O que nós vamos ter agora? O nastismo. O que é o nastismo? É quando o movimento não é orientado. Porque se eu falo para vocês assim, luz, orientado pela luz. O graviotropismo, terra. Quimiotropismo, alguma coisa química. Sigmotropismo, alguma coisa física. Nós temos os 4, mas eles orientam o movimento. São movimentos orientados. Agora, existem movimentos que são não orientados. O que é movimento não orientado? São movimentos que a planta pode fazer, só que não existe uma regra, não existe uma lógica, não existe um padrão. Ela pode ir para qualquer lado. Todo nastismo, todo não é exagero, né? Mas 99% do nastismo se baseia na água. Não é na procura da água, é na troca da água das células. Lembra que quando a célula está cheia de água, a gente fala que ela é túrgida. Então, todo nastismo é baseado em turgidez da água. A água ganha ou perde a água. O órgão ganha ou perde água. Com isso, ele abre ou ele fecha. Vocês conseguem entender assim, ó. Aqui é uma flor, folha. Vamos pegar uma folha. A umideira. Tem o talo aqui no meio. O filete. E aqui está a folha. Se a planta joga muita água, fisicamente fica pesado. Se fica pesado, o que acontece com a folha? Abre. Por que ela abriu? Porque ela tem água, ela ficou pesada, as células são túrgidas. Aí agora a planta quer fechar. O que ela faz? Ela tira a água. Ela faz a célula ficar seca. A célula ficando seca, ela fica leve. Ficando leve, o que ela faz? Fecha. Então, os movimentos sem estímulo definido é sempre por turgidez. A célula coloca ou tira a água, com isso ela abre ou fecha alguma coisa. E aí, ó, nós vamos ter quais tipos de nastismos? Esses nomes aqui, ó, você não precisa se preocupar. Nunca caiu no Enem esses nomes. Ele só coloca nastismo mesmo. Movimento sem orientação. Tá? Aí, vamos lá, mas vamos falar aqui só para você entender. O que é um tigmonastia? Lembra esse tigmo, a gente usou esse termo lá atrás para coisa física? Só que era tigmotropismo. O estímulo sempre era por causa de algo físico. O que é o tigmonastia? É um estímulo, é um movimento físico, só que a planta não obrigatoriamente vai fechar ou vai abrir para o mesmo lugar. Essa é a questão do nastismo, não é orientada, ela pode ir para qualquer coisa. É desorientada, para qualquer lugar ela vai. Então, quando eu tenho a elódia, que é a planta carnívora do início da aula, que uma mosca pousa aqui, a mosca é o estímulo físico. A mosca é o estímulo físico. Agora, aonde que a mosca vai pousar? Por exemplo, ela pode pousar aqui. Aí, a planta vai perder a água, vai desidratar. Desidratando, o que vai acontecer com essas pétalas? Elas vão fechar. Só que olha o que é desorientação. Só essa pétala que vai fechar, as outras continuam abertas. O que é desorientado? Não é uma regra. Outra, se a pétala da elódia for muito grande e a mosca parar aqui na ponta, ela pode fechar só esse pedaço. Ela não obrigatoriamente precisa fechar a pétala toda. Entendeu o que é desorientado? Tipo assim, ela movimenta.
Só que não obrigatoriamente todo mundo movimenta igual ou a pétala tem que fechar toda. Que é o que acontece lá no tropismo. O movimento é completo. A planta é curva completa, é tudo completo. No nastismo, não. Então, a tigmonastia, o tigmonastismo, é quando o movimento se dá por algo físico, um bichinho. Tem a quimionastia. Adivinha? Algum produto químico. Também, igual ao tropismo. Observa que a elódia está aqui de novo, a planta carnívora. Por quê? Esse estímulo químico, a mosca veio e pousou. Só que aí a mosca foi esperta e voou. Só que a mosca fez cocô, enfim, ela fez alguma excreta. Se a excreta, principalmente a base de nitrogênio, entrar em contato com a pétala, ela também se fecha. Porque lembra que a planta carnívora não quer carne, ela quer sais minerais, principalmente nitrogênio. Se nitrogênio entrar em contato com ela fecha. Para poder absorver aquele nitrogênio. Olha a luz. Fotonastia. O que vai acontecer na fotonastia? Existem plantas que só abrem à noite. A dama da noite, por exemplo. Como ela é branca, ela é polinizada por morcego. Quiropterofilia. São morcegos que fazem isso. Então, não é interessante para essa planta abrir o dia para levar para a transpiração. Abre à noite. Lembra, como que ela abre? Ganhou água, abre. Tirou água, fecha. Então, à noite é quando a água vai para as pétalas. O xilema enche de água, aí ela abre. Mas qual é a questão da fotonastia? Se você vier com uma lanterna, ou uma lâmpada, sei lá, à noite, qualquer luz à noite, ela fecha de novo. É desorientada. Ela fecha de novo. Ela abriu à noite, você botou a luz em cima dela, ela fecha. A dama da noite só abre no escuro. Desorientada. A luz bateu, vai batendo, ela vai movimentando. Sem orientação, sem regra nenhuma. Tem as com contato de temperatura, que é o caso da tulipa. A tulipa é uma planta holandesa, né? Vira e mexe, tem no supermercado aqui. Aí o que que acontece? Eu preciso do aumento da temperatura para a flor abrir. Por que que a flor abre? Porque ganha água. Ela vive no local congelado. Por que que eu preciso do aumento da temperatura? Porque tem que ter água líquida. Tem que ter fluxo de água. Então ela só vai conseguir abrir quando tiver fluxo de água. Precisa de calor para isso. Para a água poder, né? Ter energia para poder subir. Ok? Aí é térmico. Aqui a dormideira do peroba. Dorme, dormideira. Vai acordar segunda-feira. Sismonastia. Sismógrafo não é quem mede a mudança abrupta das placas tectônicas. Sismonastia é quando você tem uma mudança abrupta da troca de água, aí, ó, da turgência. E aí o que que acontece com esse cara? Ele pode ser muito variável na sismonastia. Por quê? Ele pode ser térmico. O que é uma mudança térmica? Você lá e botar o dedo. Se você botar o dedo, ela fecha. Só que ele também pode ser físico. Se você for lá com uma madeirinha encostar, ele também fecha. Também pode ser de luz. Se a luz variar bruscamente, ele também fecha. Então a gente chama de sismonastia quem tem vários tipos de estímulos para poder abrir ou fechar. Só que todos eles é por troca de água. Lembra, ganhou água, abre. Perdeu água, fecha. É sempre assim. É um padrão. Gente, lembra, não precisa ficar gravando esses nomes, tá? Só se você lembrar que nastismo é quando não tem uma orientação fixa. Ó, essa dormideira mesmo da foto. Aqui tá fechado, aqui tá aberto. Tá vendo? Ó, fechado, aberto. Não tem uma regra. Meninos, sobre esses movimentos, vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Tá de boa? Sim. Semana que vem, vocês preferem começar microbiologia ou vocês preferem começar zoologia? O que é microbiologia? Vírus, fungos e bactérias.
Ai, microbiologia. Aí fala das doenças? Das doenças. Microbiologia. Micro. Sim. Então tá, ó, que pro Enem de vocês faltam 4 coisas. Micro, zoologia, fisiologia e embriologia, né, a parte humana, e ecologia. Ecologia é a última, porque é o que é o mais importante. Aí eu vou ficar nesses 3. Microbiologia, eu acredito que com 2 semanas a gente mata. É vírus, fungos, bactérias e protozoários. E o outro é o que você falou? A outra. Zoologia, micro, fisiologia e ecologia. Fisiologia é isso do quê? Órgãos, hormônios, órgãos, Sistemas? sistemas. Ah, tá. Só que no Enem é o que menos cai. E zoologia? Zoologia? Zoologia são os animais, zoólogo. Tem Esponjas, vermes. Tô indo fazer fisiologia humana depois de micro. Sabe das quantas? A gente faz micro e depois faz fisiologia, então. É porque cai mais em vestibular particular, não tem? E já é agora. Em outubro. A título de EMESCAN, quem vai fazer particular, fisiologia é importantíssima. Então, por isso Quem vai que fazer para medicina, fisiologia cai muito. Tá, eu faço micro e depois fisiologia. beleza, então. Falou, Fechou. meninos. Falou. Estudo.